Horas 32 minutos, retornando o segundo bloco do Paralelo 30 de hoje, terça-feira, 8 de maio de 2018. Hoje, edição com o Observatório dos Conflitos do Extremo Sul do Brasil. Temos um espaço no programa de hoje para a entrada direto de Poços de Caldas, Minas Gerais, das representações que estão no 23º Confazubra. Márcio Oliveira, bom dia. Bem louco. Alô? Alô? Márcio? Oi, Deca. Oi, bom dia. Como estão as coisas por aí? Então, estamos no ar já, então? Estamos no ar. Então, Deca, estamos aqui então em Poços de Caldas, né, Minas Gerais, no 23º Confazubra, que começou no domingo. São mais de 1.100 delegados e delegadas que estão já credenciados no evento. Plenária, como acho que quem tem acompanhado aí na página do Facebook da Actafurg, tem acompanhado algumas fotos, algumas falas que a gente tem reproduzido dessas plenárias, que são lotadas, com muitas palavras de ordem o tempo inteiro, desde o início todo da discussão. Dois pontos que a gente percebe dentro dessa plenária inicial que aconteceu ontem é o que vai dar o tom de todo o Congresso, que na realidade que estão disputando, né, esse Congresso, que é a primeira Lula livre, né? Tem muitas correntes que fazem essa defesa desse golpe de Estado que o Brasil viveu. Sim. Então, grupos bastante numerosos que fazem essa defesa. Por outro lado, temos ainda grupos que não fazem essa defesa e que estão hoje também dentro da Fazubra e que, na realidade, brigam pela independência da Fazubra, dizem que, na realidade, a Fazubra tem que lutar pelos direitos dos técnicos, quase única exclusivamente, como aumento salarial, enfim, algumas discussões. Então, isso é que dá um norte para todo o Confazubra, que vai culminar na sexta-feira com a eleição da nova coordenação da Fazubra, que, na realidade, vai ser composta por essas diversas correntes, né, que compõem o movimento sindical. Então, todo esse movimento é que vai pautar os 2 anos aí à frente dessa direção da Fazubra, que vai pautar a política que a Fazubra vai poder levar adiante. Entendo. Eu estou aqui agora com o Celso Carvalho, que é o representante da corrente Ressignificar, uma das correntes que está nessa disputa aqui do Confazubra, e ele vai falar um pouquinho sobre a percepção dele, né, o que a corrente defende. E amanhã a gente vai entrar também ao vivo, né, Deca, com o Rafael Mistunas, que é o representante da UNIR, porque essas são muitas teses e muitas correntes. Mas aí em Rio Grande, na Actafurg, nós temos representantes dessas duas correntes sindicais, que é o UNIR e o Ressignificar. Então, por isso, nós optamos de apenas entrar com representantes dessas duas correntes para poder também dar mais espaço. Né? Claro. Agora eu vou passar aqui para o Celso e ele vai dar uma conversadinha contigo também. Tá bem. Tá bom, Deca? Tá bem, então. Amanhã a gente volta a se falar. Ótimo. Aguardamos amanhã o Márcio, então. Celso Carvalho, alô. Bom dia. Alô, bom dia, Celso. Alô, bom dia. Aqui eu estou recebendo bem baixinho, hein? Faz parte. Tá me ouvindo bem agora? Tá, melhorou. Tá bem. Como está sendo, então, o Márcio já nos trouxe um pouco de informações, né, de como vem acontecendo o Confazubra. Peço que tu traga mais informações e que a gente tenha esse espaço desses minutos agora para fortalecer o que a chapa propõe, o que a chapa defende nesse Congresso, Celso. Perfeito. Eu antes de mais nada, um bom dia aí a todas e todos que estão aí em Rio Grande. Nós estamos aqui diretamente de Poços de Caldas, que, aliás, é um excelente dia, um maravilhoso dia. Eu começo dizendo o seguinte, primeiro há uma mudança, no meu ponto de vista, qualitativa do último congresso da Fazubra para esse. Em que sentido, né?
esse período, essa conjuntura extremamente difícil, que é muito caracterizada aí para todos os trabalhadores técnicos administrativos, as técnicas administrativas, essa conjuntura se materializa muito nesse ataque brutal, né? O tempo todo. E a categoria percebe isto. Essa conjuntura me parece que incidiu de uma forma bastante significativa no que eu vou chamar aqui de espírito do Congresso. No último Congresso havia muita tensão, rigorosamente muita tensão. Os confrontos eram confrontos mais pesados. E esse tem um clima mais ameno, onde evidentemente cria um ambiente mais propício para a gente poder discutir, debater de fato as ideias e as propostas. Então, inicialmente diria isso. O Congresso, do ponto de vista político, pode ser o que eu chamaria aqui de um reinício, de uma retomada da FASUBRA como uma entidade combativa que orienta os seus sindicatos filiados numa luta em defesa dos interesses da categoria, em primeiro lugar, mas, sobretudo, os interesses mais gerais dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Claro. Então, a primeira coisa, acho que é muito importante isso, né? Sim, bastante. Eu estou convencido de que o Congresso está sendo realizado num momento equivocado. Isso é lamentável. Esse Congresso tinha que ter acontecido lá em novembro e dezembro do ano passado, e a gente, nesse período agora que estamos, já deveríamos estar nas ruas, né? Já deveríamos estar em luta, enfim. Sim. Já deveríamos estar executando o nosso plano de luta. Sim. O Congresso, nesse período, significa que, na melhor das hipóteses, nós poderemos construir uma grande luta de resistência, de defesa da universidade pública, de defesa dos nossos salários, dos nossos empregos, etc., lá por junho. Né? Claro. Isso, no momento atual, na velocidade como se dá essa conjuntura, na minha opinião, evidentemente, é prejudicial. Sim. Entretanto, apesar disto, a realizar um congresso nós temos hoje 1.158 delegados e delegadas registrados no Congresso. É uma grande representatividade. Congresso de 1.200 pessoas. Sim. Isso não é qualquer congresso. Não é qualquer categoria que consegue mobilizar esse número vasto, né, de homens e mulheres que saem de diversas partes do Brasil para debater aqui qual é a política do ponto de vista da categoria, qual é a política que deve ser executada, o que a categoria deve fazer diante dessa conjuntura. Sim. Então, quero ressaltar essa parte importante. Sim, Celcinho. Do ponto de vista qualitativo, né? Sim. É um momento importante quando você consegue juntar todo mundo com diversas experiências pelo Brasil inteiro, para poder buscar uma síntese, eu chamaria isso, né? Buscar uma unidade, né? Sim. Entre diversos grupos, pensamentos, diversas posições, e eu digo diversas mesmo, tem muita visão, muitas visões de mundo aqui, algumas são mais próximas, outras são antagônicas. Eu diria que temos setores, inclusive conservadores da categoria, que estão presentes no Congresso, e eu não coloco isso como algo negativo, muito pelo contrário, é algo positivo. Isso nos ajuda a construir uma síntese que vai se materializar num plano de luta que seja capaz, de fato, de mobilizar os técnicos administrativos para uma luta conjunta. Claro. E aí eu quero deixar isso bem claro. O Campo Ressignificar está defendendo aqui uma luta que seja uma luta ampliada, um processo de mobilização amplo, que inclui a Frente Brasil Popular, que inclui a Frente Povo Sem Medo, que a FASUBRA, os seus sindicatos filiados, se envolvam na construção do Congresso do Povo,
Nós temos que fazer em todas as partes do Brasil os congressos dos trabalhadores e das trabalhadoras para enfrentar uma conjuntura que é caracterizada de forma muito clara, caracterizada por um golpe de Estado. Sim. Nesse exato momento, a avaliação que nós temos, e aí não é só nós, não é só esse campo ressignificar. Existe uma grande, eu diria até maioria, que concorda de que nesse momento o Brasil está vivendo um estado de exceção. Sim. Portanto, há uma divergência central dentro do Congresso nesse momento, que é o que fazer. Importante. Ir à greve, fazer um movimento de greve, não é a discordância. Todos nós, acho que todos os delegados têm essa compreensão básica de que é necessário construir um enfrentamento. Esse enfrentamento passa por um processo de greve, paralisar as universidades, ir para a sociedade, enfim. Inclusive levar essa luta de defesa das universidades públicas para o conjunto da sociedade. Sim, Celso. Esse não é o problema. Celso, o problema é que tipo de greve nós fazemos. Tá. Celso, não sei se você consegue me escutar. Alô? Oi, consegue me escutar? Eu estou te escutando bem baixinho. Tá. Assim, a gente está com o Observatório dos Conflitos já para retornar, finalizar a pauta aqui no estúdio. Amanhã, pelo que o Márcio nos trouxe, teremos a representação da outra chapa, na Unir, e já deixo a proposta para que quando retornarem a Rio Grande, que venham fazer uma edição do Paralelo justamente falando sobre essas questões. Perfeito. E é o que devemos fazer, claro, com certeza. Professor Carlos quer... Só um minutinho, agora o microfone sim, Carlos. Vê. O Carlos Machado manda um abração para o Celso. Conseguiu ouvir, Celso? Alô, oi? O Carlos Machado manda um abração para o Celso. Ô, meu querido Carlinhos! É recíproco, um grande abraço. Aí. Tá bem, Celso. Celso. Estamos aqui tentando fazer a Revolução Operária em Campina, né? Tá certo. Tá certo. Celso, sei que tens e sempre tens muitas coisas relevantes e que a gente precisa ouvir, mas faça essa proposta, tá? Que a gente faça isso... Acho que ele não tá conseguindo me ouvir. Agora me escutas? Passaram Alô? Veículos aí, né? Ainda estou no ar? Estás no ar. Tá? Só reforçando a nossa proposta de... ele não me ouvia mais. Tá bem. Acho que caiu a ligação aqui. Reforçaremos, quando eles voltarem, a proposta de trazer, porque é extremamente importante trazer essas duas chapas que compõem a APTA-FURG aqui em Rio Grande, que estão, nesse momento, presentes como delegados e delegadas no 23º Confazubra. Passamos um pouco da conta, Celso sempre passa, porque é bastante prolixo, mas vamos retomar a mesa com o professor Carlos Machado, Observatório dos Conflitos, e chegou... peço para o Carlos apresentá-lo, por favor, ou se apresente, fique à vontade. Leonardo Cunha, que vai falar também da participação no Fórum Paulo Freire. É isso, Leonardo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Bem-vindo ao Paralelo 30, viu? Vamos lá, ocupem. No intervalo, nós temos o período que nos resta até meio-dia. Isso. Rapidamente, então, eu estava falando que nós... Dois autores, o Marx e o Paulo Freire, que a gente vai conversar. O do Marx, que fez o aniversário agora... sábado, dia 5 de maio, nós, eu, Leonardo, Horácio, André, Sérgio, Camila e outros, o Lucas e outros colegas, estamos organizando um que nós estamos chamando de Seminário 200 anos do Marx. Começa segunda-feira, dia 14 de maio, né? As inscrições vão ser no dia mesmo, né? Então, segunda-feira, nós vamos de noite, né? Tudo no Campos Carreiros, né? Começa na sala 3204. Então, quem está ouvindo gostaria, pode também mandar um e-mail para mais detalhes do golpe 2016furg@gmail.com, tá? Que nós responderemos, daí fala sobre o evento do Marx, né? Mas pode ir no primeiro dia, 3204, e nós vamos apresentar extratos
fatos do filme, o Jovem Marx, que passou no Cassino, e separando partes que comentam sobre as obras que nós vamos fazer uma leitura dialogada, que nós estamos fazendo, né? Então, na terça de tarde, né, na sala 4110, né, no pavilhão 4, né, nós vamos ler e comentar sobre os manuscritos de 1844, as teses de Feuerbach. Depois, no dia 15. Tá. A ideologia alemã, a miséria da filosofia, o manifesto comunista. E depois, de noite, nós vamos ter uma palestra aqui do professor Ivonaldo Leite, da Universidade Federal da Paraíba, que vai vir do Uruguai, que ele está fazendo o pós-doutorado lá. A dialética do Estado, Marx, marxismo e questões contemporâneas. Muito bem. No dia 16 de tarde, retorna nossas leituras dialogadas, o trabalho em Marx, a partir do Capital, com um grupo de pesquisa aqui do IFE-RS de Pelotas, e leituras dialogadas, a Guerra Civil na França, né? E crítica ao programa de Gotha. E depois nós pretendemos fazer uma roda de conversa, né? Marx em ação na universidade, com grupos coletivos, partidos. Nós estamos falando de grupos sociais, né? Partidos a gente não incluiu, de que utilizam, que tem referência no Marx, daí a ideia de que eles comentem como é que eles usam, né? Que obras, que reflexões eles fazem. Então, todos estão convidados. Pode ir direto na segunda-feira, às 19 horas, né? Se possível, um pouquinho antes, na 3204, que as inscrições vão ser no próprio dia, né? Ou mandar um e-mail, golpe2016furg@gmail.com. Tá? Ótimo. Bem, então, feito isso, o outro é o Paulo Freire, né? Apresentamos 2 trabalhos no evento de Paulo Freire. Um era os conflitos e a produção solidária como momentos educativos, reflexões para uma teoria da ação dos oprimidos, eu e a Tainara Machado. E o outro trabalho também que foi produzido pelo o Leonardo, principalmente o Leonardo, o Horácio e colocaram aqui o meu nome também, porque a gente está meio junto, que era Diálogos Pedagógicos entre Paulo Freire, Ivan Illich e Pedagogia Libertária. Daí, na questão a introdução e passar aqui para o Leonardo comentar sobre o trabalho dele, é o que nós estamos discutindo em função de, nesse período, nesse momento que nós estamos vivendo, que a auto-organização popular, o próprio Celso comentou aqui, um Congresso do Povo, né? Sim. Eu faria uma correção aqui, tendo que, pelo Paulo Freire, de que os antagônicos são os opressores. Né? Sim, os antagônicos são os dominantes. Nós aqui somos os diferentes, os diversos, né? Os oprimidos, desiguais. Pode ser. Então, por que o Paulo Freire disse isso? Porque existe diálogo entre estes, os de baixo. Com os antagônicos, a luta, a conflito. Né? Pensando na questão da dialética. E nessa perspectiva do Paulo Freire, a questão da autogestão dos oprimidos, falar a sua palavra, se organizar, ser tensionados para pensar com a própria cabeça e que país querem. Por isso, essa ideia que ele sugeriu ali, não sei se estão discutindo e vão aprovar, um Congresso do Povo. Porque tem essa coisa do líder, né? Do Salvador. Agora tem um aí da extrema-direita que é o Salvador, vai resolver todos os problemas. Então, essa do messianismo vai contra essa ideia inspirada tanto no Paulo Freire como com pensadores libertários como o Illich, né? Que o Leonardo vai comentar para nós. Por favor, Leonardo, queremos saber. Então, a gente pensou num trabalho que tivesse também articulado com o nosso tempo. A gente pensou de que a educação, uma vez que problematizar a educação relacionada à questão do Estado. E tudo isso foi pensado assim, vamos pensar o Paulo Freire, que era o motivo do fórum, com o Ivan Illich, que eles tiveram bastante diálogo ainda no período lá dos anos 60, nos 70, e tudo isso articulando com a questão da pedagogia libertária, que é o viés pedagógico que eu e o Horácio trabalhamos. O que a gente pensou nesse trabalho? Pensamos o seguinte, Paulo Freire e Ivan Illich problematizavam a instituição escolar e de que maneira que
a gente sempre pensa assim, queremos uma educação, queremos isso, queremos aquilo. Só que a gente tem que problematizar qual é o tipo de educação que a gente quer. Sim. E nesse sentido, a gente encontrou bastante resposta que dialogava com os libertários no Ivan Illich e no Paulo Freire. No Paulo Freire, ele dialoga com a pedagogia libertária no sentido de que ele organizou um movimento de educação popular que não necessariamente dependia do Estado para sobreviver. Ele era autogestionário. E o Ivan Illich, na obra Sociedade Desescolarizada, ele não vai problematizar. Algumas traduções vieram com o título de Sociedade Sem Escolas e foi popularizado assim, mas não seria necessariamente isso. Sim. O que ele propõe é o seguinte, é problematizar a institucionalização da escola enquanto a única instituição onde a gente tem a capacidade de poder aprender e ensinar. O que ele queria com isso? Ele queria que todos as instituições sociais, todos os meios, eles fossem potencialmente pedagógicos e salientar esse aspecto. Perfeito. Bom, não sei se posso. Não, eu fiquei pensando aqui e fazer uma provocação. E aí faço para vocês, porque penso que tem muito a contribuir. Já fiz esse questionamento para algumas outras pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, que a escola é um meio de controle. O meio de controle dos saberes, o meio de controle, enfim, do desenvolvimento de cada cidadão e cidadã. Né? E justamente essa obrigatoriedade, a necessidade do processo ser feito dentro de uma instituição é o que traz, ao meu ver, deixa claro, né, se posso dizer assim, que é uma forma de controle. Bom, que seja aqui dentro, o método vai ser esse, o conteúdo é esse, e só aqui isso pode ser, enfim, ensinado, se dá para também se dizer assim. Então, a provocação é essa, assim, a escola é, sim, um meio de controle. Sim. Né? A obrigatoriedade da instituição escolar é um meio de controle da população, da sociedade. Com certeza. Isso é uma questão assim, bastante problemática, no sentido do seguinte, se tu for pensar a questão da periferia, ou educação no campo, que geralmente não tem escola, tu ir pensar numa sociedade sem escolas, pensando nisso seria até uma crueldade. Mas, ao mesmo tempo, isso que tu problematiza é exatamente esse o ponto que a gente gostaria de trazer. Essa educação que a gente tem hoje, ela é considerada a chamada educação prussiana, que foi uma educação que foi formulada na época da formação dos estados, ali do Estado germânico, né? E o Napoleão, por exemplo, ele abraçou essa questão de que a educação ela deveria ser gratuita, universal e obrigatória. Por que isso? Porque ele queria estabelecer um padrão individual e social que estivesse mais ou menos de acordo com esse projeto de Estado que eles estavam formulando naquela época. Claro. Então, isso tem que ser lembrado. Eu penso que essa necessidade do padrão, né? E quando tu traz essa palavra, e lembro, e aí eu, além desse papel aqui, tem o da questão da saúde mental, da psicologia, e aí lembro, quando a gente fala em padrão, a quantidade de crianças, adolescentes que a gente vê atualmente fora do padrão. E aí, por isso, são encaminhadas para possíveis tratamentos, diagnósticos. Crianças, enfim, já falamos aqui da Ritalina, dos transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, e por aí vai, porque são seres, cada um com suas especificidades, com aspectos culturais familiares diferentes, inseridos dentro de um padrão, de uma forma igual para todos e todas, e penso que o resultado final, infelizmente, é esse, né? É de patologização, de adoecimento. Adoecimento, em grande parte, dos educadores e das educadoras também, que estão inseridos de forma obrigatória num sistema falido já, né? Não sei se vocês conseguem ver esse adoecimento presente também, né? Nas pessoas que fazem parte do sistema, desse sistema imposto. Sim, com certeza. Tenho vários amigos que estão nesse meio e
infelizmente, a realidade é mais ou menos por aí mesmo. Tu quer realizar um trabalho transformador, tu quer te doar de corpo e alma para aquilo ali, mas, infelizmente, dependendo, tu tem os 50 minutinhos para trabalhar com 40 pessoas ali, tu não tem condições de conhecer quem eles são. É uma correria. Parece que o negócio ele foi montado realmente para não funcionar. E eu vivo dizendo isso, esperar que e o Paulo Freire diz isso na Pedagogia do Oprimido, esperar que a elite político-econômica ofereça uma educação de qualidade é, no mínimo, uma ingenuidade. Porque uma população bem instruída, para eles, seria um tiro no pé. Eles iam estar formando os algozes deles, né? E hoje em dia isso se reforça, né? E a gente está querendo aqui, com essa educação autogestionária, elaborar um projeto de oferecer essa educação que eles não vão nos oferecer. Acho muito dificilmente. Talvez uma melhor qualidade de força de trabalho, sim. Isso pode ser do interesse deles a nível de desenvolvimento. Sim. Mas fazer pensar é que é mais difícil. Por isso, reforma de ensino médio, escola sem partido e por aí vai. Aqui em Rio Grande tivemos, né? Pode. Vocês podem o que quiser, falar na hora que quiser. Mas aqui em Rio Grande tivemos recentemente aquele grande problema na Câmara dos Vereadores, né? Não pode falar em gênero dentro da escola, que causa um caos absurdo. Nem gêneros alimentícios. Nem gêneros alimentícios, não pode. Falou gênero, deu problema. É uma prova disso. Esse tema da questão da educação autogestionária e do trabalho dos guris, nós voltaremos, né? Os guris entraram agora, né? Estão trabalhando nisso. Mas eu destacaria o seguinte, de que nós estamos pensando aqui, trabalhando a ideia de pensar a autogestão produtiva, né, da economia solidária, que vamos discutir nos dias do golpe, quando o Cláudio vai estar aqui, e a Tainara, que pesquisa isso na URGS, com a Maria Clara Fischer, né? A autogestão educativa, espaços escolares de ensino, que é o trabalho principal do Léo, a princípio, e a autogestão territorial, né, que implica, por exemplo, pensar na cidade, né, nesses diferentes espaços. Mas a síntese que eu faria, assim, claro que a minha interpretação é que, para os dominadores, seja do ponto de vista individual, seja das instituições do Estado, seja das empresas, não é bom, isso que o Léo falou, as pessoas pensarem pela própria cabeça, né? Se autogestionar, inclusive individualmente, no sentido de que, se as pessoas pensarem pela sua cabeça, ver os interesses que estão por trás do discurso do Salvador, né? Inclusive o discurso religioso, né? Que coloca para além desse mundo, né? E abstrai o papel do indivíduo enquanto pensar para quem está servindo esse discurso. Né? Esse discurso da violência do candidato à extrema-direita serve a quem? Serve para quem? Para acabar com a miséria? Para acabar com a exclusão? Não. Está servindo para o mesmo dominador, porque é ele que vai salvar. Não é as pessoas se auto-organizando, construindo a sua utopia, construindo os meios e as condições para se libertar. Ou seja, a emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores, do Marx. Mas o Paulo Freire também diz isso que o Léo estava falando. Os opressores não vão... Eles têm uma teoria da dominação. Eles não têm uma teoria da libertação, uma teoria da emancipação. E isso quem vai ter que ser construído vai ser os trabalhadores, os oprimidos e explorados. Claro. E, na medida do possível, os acadêmicos, os mediadores, os comprometidos com uma sociedade brasileira mais justa, estarão juntos para contribuir, ajudar mas não substituindo-os. Claro. Né? Que daí também, nessa relação do líder, né? do dirigente, coisa assim, pode também reproduzir a dominação que as classes dominantes, que os ricos impõem sobre toda a sociedade. Claro que sim. Carlos, infelizmente vou ter que finalizar, 12:01 agora, mas podemos conversar, dependendo da disponibilidade de tempo de vocês, para marcar o outro para bem próximo, se quiserem, tá? Podemos marcar aí para a semana que vem, para seguir falando né, tanto do trabalho do Leonardo, quanto dessas outras abordagens, penso serem fundamentais, né, para esse momento. Se vocês toparem, inclusive, podemos sondar e ver o Vilmar, que esteve coordenando um grupo. Já está topado. Conversando com ele para vir explicitar mais os trabalhos que eles apresentaram e todo o evento, detalhes e coisas. Extremamente necessário, viu? Então, vamos combinar isso aí. 12:02, nem música tivemos hoje. Tá bem. Né? Necessitamos desse tempo aí para falar bastante. Dá pra ver que tava bom o programa. Tava bem bom.
Encerramos por aqui. Amanhã é quarta-feira e voltamos às 11 da manhã com mais Paralelo 30. Até lá.